Bom, de volta aos exercícios, vamos nós, tá? Só que eu entendo que tenha um exercício aqui antes, tá? Vamos resolver esse aqui primeiro. Então, o primeiro exercício aí também do simples, né? Então, vamos conversar aqui sobre situações novamente de vedação, tá? De opção pelo simples. Vamos lá. Quanto à forma, né, societária e à condição dos sócios, não podem optar pelo simples nacional, exceto, tá? Então, quais seriam as situações aqui que não permitem opção pelo simples nacional, exceto? Então, aqui, na verdade, o que a questão está pedindo é aquela situação de possibilidade de opção, tá? Então, vamos lá. Sociedades por ações podem optar pelo simples? Nem podem optar pelo simples, nem podem receber tratamento não tributário favorecido da Lei Complementar 123. Cooperativas, exceto a de consumo. Cooperativa pode ser do simples? Não. Cooperativas não podem optar pelo simples. Empresas que possuam como sócio pessoa jurídica também não poderão optar pelo simples. Inclusive, aí tem questões também de vedação ao tratamento não tributário, né? Benéfico, mais benéfico. Empresas que possuam sócio estrangeiro e empresas de cujo capital participe entidade da administração pública. A empresa que tenha, né, como um dos participantes do seu capital a entidade da administração pública não pode optar pelo simples, não pode. Agora, uma empresa que possua sócio estrangeiro não tem problema ela optar pelo simples. O que ela não poderia ter, minha gente, é um sócio estrangeiro, tá? Residente domiciliado no exterior. Mas se ela tiver um sócio estrangeiro que vive no Brasil, não existe problema para ela optar pelo simples, ok? Então, ficamos com a alternativa D. Vamos para a próxima. Podem optar pelo Simples Nacional. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Simples aqui. O Simples Nacional é um sistema que, à semelhança do antigo Simples Federal, permite às empresas, tá, trazer para uma formatação de recolhimento unificado vários impostos e contribuições. Quem são aqueles que podem optar pelo Simples? Ou, né, de uma forma mais ampla, quem são as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar 123 para ofertar a esse segmento tratamento diferenciado, favorecido, tá? Conforme prevê a própria Constituição, tá? Microempresa é aquela cuja receita é de no máximo 240 mil por ano. Ou na medida em que tem iniciado suas atividades no decorrer do ano, eu passo a ter uma expectativa de uma receita média mensal, né, de no máximo, né, aí teria que ser 20 mil reais mês, de modo que 20 mil vezes 12 daria 240 mil. Se ela só funcionou 6 meses, ela teria que ter 6 vezes 20 mil, uma receita de 120 mil, no ano anterior para ser admitida como microempresa no Simples no ano seguinte, ok? Já a empresa de pequeno porte, se espera dessa empresa, para ser optante do Simples, uma receita máxima de 2 milhões e 400 mil. Isso se for para tributos, né, federais, porque o Simples Nacional, ele não trata só de impostos e contribuições federais. Também estão envolvidos no recolhimento unificado estados, municípios e Distrito Federal, na medida em que você terá ICMS e ISS também sendo pagos dentro da formatação do Simples. Ou seja, em vez de pagar o ICMS em separado e o ISS em separado, você terá estes impostos pagos dentro da alíquota unificada, que é aquele percentual dependente da receita acumulada nos últimos 12 meses. Percentual esse que vai ser aplicado sobre a receita mensal. Então, eu só entendo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte aquela empresa cuja receita obedeça aos limites de que eu falei. E mais, eu não posso entender como microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Uma empresa cuja atividade, cuja forma societária, cuja condição do sócio impeça a empresa de
ser tratada conforme previsto lá na Lei Complementar 123, de acordo? Então, vamos ver o seguinte, receita é uma condição, a atividade da empresa também é condição, para ela poder ser microempresa ou empresa de pequeno porte, forma societária, né? Também a atividade, forma societária, condição dos sócios, enfim, são várias situações que devem ser examinadas para concluir. Número 1, se a empresa pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte. E número 2, no que tange à área tributária, se ela poderá optar pelo Simples Nacional. E outro detalhe a ser considerado é que, a depender da participação do Estado no PIB nacional, né? Esse Estado poderá definir receita para EPP, empresa de pequeno porte, para pagamento do ICMS, valores anuais menores do que 2.400.000. Então, alguns estados podem definir como receita máxima para uma EPP uma receita bruta anual de 1.800.000 ou de 1.200.000. Então, num dado estado, uma empresa de pequeno porte poderá estar pagando tributos e impostos e contribuições, né? Ou seja, tributos federais que são contemplados pelo Simples na forma do recolhimento unificado. Mas, tendo em vista a sua receita estar no valor superior ao patamar previsto pelo Estado, como máximo de receita, o ICMS pode continuar sendo pago em separado. Então, ela é EPP, pagando na formatação do recolhimento unificado os tributos federais incluídos no Simples, mas ela paga o ICMS em separado, ok? E quando o Estado tem essa decisão de definir, conforme sua participação no PIB, uma receita menor que os 2.400.000, isso vai também repercutir nos municípios dentro daquele território ali do Estado. Então, um município não poderá entender que uma empresa possa pagar o ISS se ela tem uma receita superior a 1.800.000, quando o Estado definiu que o patamar máximo de receita para o ICMS era 1.800.000, o município também vai ter que ter o mesmo entendimento para, né, cobrar o seu ISS separadamente, porque o patamar que o Estado estabelecer de 1.800.000 será o mesmo estabelecido para os municípios para definir a forma como vai ser pago o ISS daquela empresa, ok? Então, nós vamos fazer essa questão aqui, tá? E conversar depois, em aulas subsequentes, mais um pouquinho sobre o Simples. Então, vamos lá. Podem optar pelo Simples Nacional todas as microempresas e empresas de pequeno porte? O que nós vimos? Que existe caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que tendo em vista situações, tá? Não tributárias, aspectos não tributários, né, do tratamento mais favorecido, podem ser consideradas micro e empresas de pequeno porte. Então, uma dada empresa que produz, por exemplo, bebidas, refrigerantes, ela até pode ser considerada micro e empresa de pequeno porte, tendo em vista aquele limite da receita que foi respeitado, para obter um crédito bancário em situação mais favorecida, tá? Uma linha de crédito ofertada a microempresas e empresas de pequeno porte, mas uma empresa que fabrica refrigerantes, bebidas alcoólicas, não pode optar pelo Simples Nacional. Então, minha gente, eu não posso assumir que toda microempresa e empresa de pequeno porte pode optar pelo Simples. Existem microempresas e empresas de pequeno porte que são contempladas pelas benesses não tributárias da Lei Complementar 123, mas não podem optar pelo Simples, ok? Então, eu não posso sair dizendo que toda microempresa pode optar pelo Simples. Toda empresa de pequeno porte pode optar pelo Simples, nem todas, tá? Vamos aqui. As microempresas e empresas de pequeno porte que atinjam receita bruta anual de, no máximo, 120.000 e 1.200.000, respectivamente, tá? Então, significa que só pode ser microempresa e empresa de pequeno porte aquela que tenha, no máximo, 120.000, microempresa, 1.200.000, empresa de pequeno porte? Não, é exatamente o dobro o limite. Para a microempresa, qual é o máximo? 240.000. Para empresas de pequeno porte, qual é o máximo? 2.400.000, tá? C. Então, podem optar pelo Simples, não tem a C. As microempresas e empresas de pequeno porte que atinjam receita bruta anual de, no máximo, 240.000
e 2.400.000, respectivamente. É assim? Basta a empresa ter a receita dentro dos limites que ela pode optar pelo Simples? Eu não vou investigar a atividade, eu não vou investigar a condição do sócio, eu não vou investigar, tá, a condição de filial, cisão antes da lei, nada disso? Não posso. Tá? Eu não posso entender que apenas tendo em vista o atingimento daquele patamar de receita inferior ao limite, né, de 240.000, 2.400.000, que eu vou ter ali a empresa com condição de optar pelo Simples Nacional. Outras variáveis, além da receita anual, terão que ser investigadas. Vamos para a próxima. As microempresas e empresas de pequeno porte, cuja receita, atividade e composição societária permitam a opção, tá? Aí eu posso entender que está ok, tá? Eu tenho limite de receita obedecido, eu tenho atividade levada em consideração, eu tenho a composição societária também investigada para concluir se ela pode ou não optar pelo Simples, ok? Vamos ver a E. As empresas cuja receita respeite os limites legalmente estipulados, desde que não resultante de cisão ocorrida nos últimos 5 anos anteriores à opção. Opa! De novo, temos um problema. Basta eu verificar que a empresa tem um limite de receita até 240.000, micro, até 2.400.000, EPP, e verificar se ela não resultou de uma cisão nos últimos 5 anos anteriores à lei e ela pode optar pelo Simples Nacional. Onde está a investigação da atividade? Onde está a investigação da condição dos sócios, não é? Da forma societária, enfim, eu tenho outras variáveis a analisar. Embora não completa, eu diria que a opção que tem mais razoabilidade aqui é a opção D, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho o seguinte, vamos ver. Podem optar pelo Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte, cuja receita, atividade e composição societária permita a opção? Sim. Então, tá assim, genérico, talvez merecesse mais amarrações, mas dentre todas é a mais plausível aí, né? Uma vez que cogitou atividade, condição, né? Composição societária, também a receita, ok? Então, ficamos com a alternativa D. Com relação ao Simples, vejam que o Simples, ele consta da matéria de direito tributário. E apesar de no edital vir apenas assim, Simples, nem Simples Nacional eles escreveram. Será que eles querem o Simples Federal e o Simples Nacional? Nós não sabemos, tá? Não é muito comum você encontrar questões, né, na prova que cogitem da legislação anterior quando já existe outra regra, tá, em vigor. Mas enfim, tá? Eles colocaram no edital assim, Simples. Será que o Simples é assim tão simples? Eu diria até que não é tão complicado, mas merece a leitura atenta da Lei Complementar 123. Eu diria a vocês que vocês devem ter um entendimento muito detalhado de limites de receita, de como se trata uma empresa que inicia as atividades, como é que ela faz opção, como é que ela calcula a receita. Vocês devem ter um entendimento assim extremamente cuidadoso das situações de vedação absoluta, tá? Mas também das situações de vedação ao Simples, porque aquilo que a Lei Complementar 123 entende que não é possível, tá, existir numa empresa para ela ter o tratamento benéfico da Lei Complementar 123, a leitura é que ela não vai ter esse tratamento benéfico para nenhum efeito legal, nem para optar pelo Simples. Já as vedações ao ingresso no Simples são aquelas situações onde a empresa tem acesso a crédito bancário, a contratação com o poder público com mais amenidades, vamos dizer, no que diz respeito à apresentação na hora da formalização, né, do contrato, da CND, enfim, da certidão negativa de débito, mas assim, vocês devem ficar de olho nas vedações, de olho nas situações de exclusão do Simples Nacional. Quais são as hipóteses de exclusão? A exclusão tem que ser feita, tá, de ofício, mediante comunicação. Quando é que a pessoa sai no Simples na medida
que ela queira sair, ela não está mais interessada em se manter naquela formatação do recolhimento unificado, a receita dela aumentou muito e a alíquota unificada aumenta também, ela não gostaria mais de permanecer no Simples, como é que ela faz para sair do Simples, quando é que ela sai? Então, atenção, verifiquem quais são condições de opção, vedações à opção, exclusão do Simples, obrigações acessórias das empresas optantes pelo Simples e prestem atenção também dentro da Lei Complementar 123, quando se trata do Simples, a partir do artigo 18 você começa a encontrar quais seriam as formas de pagamento dessa alíquota unificada. Você encontra na lei vários segmentos de atividades com uma diferente formatação na contribuição desses diferentes segmentos. Por exemplo, você pode dividir as empresas entre Simples 1 e Simples 2. O Simples 2, que não existe essa divisão para fins didáticos, seriam aquelas empresas que podem optar pelo Simples, mas não deixarão de pagar separadamente as contribuições patronais previdenciárias, as CPPs, né? Continuam pagando como se fosse uma empresa normal, 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos, contribuintes individuais. Então, a primeira divisão dos segmentos de atividades é você ter um entendimento muito claro de quais são as empresas que, embora optando pelo Simples, pagam COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, PIS, PASEP, tá? IPI, se fosse o caso, né? ICMS, ISS e CPP, tudo na formatação da alíquota unificada. E quais são aquelas empresas que pagam as CPPs, Contribuições Patronais Previdenciárias, separadamente, deixando todo o restante, né, dentro da alíquota unificada. Então, construtora, pode ser do Simples? Pode, mas paga a contribuição de 20% sobre a remuneração do seu empregado, ou essa contribuição de 20%, ela vai ser substituída pela alíquota unificada? A construtora, minha gente, continuará pagando 20% sobre a remuneração do empregado, o SAT, os 20% sobre a remuneração pro labore do seu sócio. Por quê? Porque apesar de poder optar pelo Simples, para essa empresa construtora, assim como para a empresa de limpeza, conservação, vigilância, paisagismo, você não poderá ter a substituição dos 20%, do SAT, dos 15% sobre a nota da cooperativa pela alíquota unificada. Então, gente, olhem com carinho essa Lei Complementar 123, ok? No curso presencial, inclusive, existem várias aulas sobre Simples Nacional que ainda se encontram atualizadas. E não se esqueçam do MEI, do microempreendedor individual, que consta também da Lei Complementar 123 após as alterações da Lei Complementar 128. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.